E Gleisi Hoffmann está armando um plano contra Fernando Haddad. Aliados do ex-prefeito enxergam digitais da presidente do PT na nova onda dentro do partido que voltou a pressioná-lo para concorrer à prefeitura de São Paulo. O grupo tem convicção de que Gleisi quer controlar a candidatura à presidência do partido em 2022 e, para isso, quer tirar Haddad do caminho. A candidatura à prefeitura paulistana seria uma armadilha. Se Haddad vencesse, seria difícil abandonar o mandato e, se fosse derrotado, perderia força como nome competitivo para 2022, acumulando mais essa derrota no currículo. Segundo o Globo, há até um grupo dentro do partido que acredita que Gleisi tem planos para concorrer à presidência com a bênção do ex-presidiário Lula. Ô Augusto, e essa briga interna é fogo amigo dentro do PT, é isso, Augusto? Olha, no dia em que eu fosse político, pertencesse a um partido que tem que optar entre o Fernando Haddad e a Gleisi, vocês, por favor, me aconselhem a ir para casa, né? Aí o que acontece é o seguinte, eu não vejo nem jogadas, porque é a mesma coisa que você vai aí ver o treino de um clube profissional e tem 3, 4 garotos ali que não são nem do pré-14, treinando uma jogada aí que nunca vai se materializar, porque eles nunca vão jogar no time principal. O Fernando Haddad é o que resta. Né? Eu não sei, acho que ele ainda não tem nenhum codinome no Departamento de Propinas da Odebrecht e ainda não está com a liberdade ameaçada. Então ele é um candidato natural. No PT, quem goza do direito de ir e vir já pode ir até o palanque, voltar para cá, já é candidato. Porque ele é um prontuário atrás do outro. Agora, o Haddad, ele não é nada. Ele é um poste, ele conseguiu ser derrotado no primeiro turno pelo João Dória, na tentativa de se reeleger prefeito de São Paulo. Ora, quem perde uma reeleição precisa ser craque, porque perder também é uma forma de arte, né? Dependendo do desempenho do derrotado. Ele não se reelegeu prefeito de São Paulo. Ele foi candidato a presidente da República porque era o que tinha ali. Ele era o Lula. A Dilma era a mulher do Lula. Ele era o homem do Lula. Então ele teve essa votação que, se fosse candidato a deputado, seria reduzida aí a uns 40 mil, 30 mil. Sempre tem esse número de imbecis aí para votar num despreparado, né? Ele liquidou São Paulo praticamente. Então fica aí uma graça. O PT não está escolhendo um candidato, está vendo o que sobrou. Agora a Gleisi, vamos lá. Ela é tão popular no Paraná, que é o seu feudo político, que ela teve de abandonar o projeto de continuar no Senado e teve de se conformar com o rebaixamento para a Câmara dos Deputados, porque ela não conseguiria vencer uma eleição majoritária. Pois se não conseguiu ser senadora, vai ser presidente. O PT está numa situação que, olha, o Lula, tão elogiado pelo seu instinto político, pela sabedoria acumulada desde os tempos em que não trabalhava como operário. O Lula é um desastre como estrategista político. Ele só perdeu, ele ganhou aquela eleição porque o Serra fez uma força tremenda para perder, não conseguiu defender o legado de bom tamanho do Fernando Henrique e depois foi favorecido por 10 anos de bonança na economia mundial. Aí me vem sempre com a colaboração dos candidatos do PSDB, especialistas em perder para o PT. Conseguir eleger a Dilma. Isso ainda vai ser objeto de estudo de representantes de todas as formas de ciência, aí que estuda a mente humana, para saber o que é que deu no Brasil, o que que aconteceu, deu no que deu. Temos um país quebrado, sem um sistema de educação que mereça esse nome,
sem um sistema de saúde que resista a uma pandemia de rãs, que não tinha nada disso, e o PT se transformou num bando de candidatos à cadeia, não de candidatos a qualquer tipo de cargo eletivo. O PT hoje não há diferença. A diferença é que ele se dedica à roubalheira política e o PCC se dedica à roubalheira de modo geral. Mas entre as duas siglas, não vejo diferença, não. Ninguém presta. Você, Fiuza? Vitor, é uma escória política, né? A gente não estaria nem falando dessas almas penadas se não fosse a pandemia, né? Na verdade, a grande esperança, a grande excitação desses personagens é a tragédia da pandemia. Eles estão aí nas lives, né? Eles são os valentes da live, né? Falando de tudo, falando de genocídio, né? Eles estão excitadíssimos com essa bolha virtual criada pelo lockdown, né, pelo fique em casa, e eles foram para uma realidade paralela, uma realidade onde eles não roubaram o país, onde eles não provocaram a maior recessão da história. O Fernando Haddad, por exemplo, está toda hora falando de educação. Eles estão fingindo aí, desde o Temer já faziam isso, né? Quando começaram a ajustar as contas, começou a ser refeito o ajuste fiscal, né, no país, voltou a ser responsabilidade fiscal depois daquele descalabro petista. Eles já diziam naquela época que aquilo ali era a PEC do fim do mundo, que era o negócio do teto de gastos, e já falavam que a educação está sendo destruída. Então, de novo, com esse refrão aí, né, que a educação está sendo destruída, etc, etc. Para eles não existe a pandemia. A pandemia é só um ativo, né? A pandemia, para eles, foi só um oxigênio de sobrevivência política, porque aí, de fato, está todo mundo acuado e a construção do país foi interrompida de alguma maneira, a reconstrução, e eles ficam aparecendo aí nas lives. O Haddad foi ministro da Educação, né? Ele é tricampeão de fraudes no Enem. Ele conseguiu essa façanha. O Haddad é um professor que não sabe aplicar uma prova, né? 3 anos seguidos você teve problemas. Quem fez o Enem, enquanto o Haddad era ministro da Educação, não há de ter esquecido, né? O sufoco, anulação de prova, adiamento, o módulo amarelo, o módulo não sei o quê, tem que ser refeito, não sabe nem aplicar uma prova. E nesse caso não estou nem falando de roubo, não, estou falando de inépcia mesmo, né? Então, são esses tristes personagens, né, que estão aí fingindo que sonham, porque nem sonhar eles sonham, estão fingindo que sonham com uma retomada de importância na política brasileira. Mas a gente já falou aqui, no que as instituições forem de novo regularizadas e depuradas, eles fazem parte de uma quadrilha. Tem roubo por todos os lados e eles vão pagar.